Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 8 de novembro de 2023 e o objetivo deste vídeo é abordar dois temas, na verdade três de uma só vez, e até ajudar você a meio que jogar na cara desses patifes que estão dizendo besteira por aí a respeito dessa crise de refugiados lá em Gaza, ao mesmo tempo que aborda um fato de muitos analistas aqui no Brasil mesmo estarem tanto perplexos quanto o fato de que não são liberados os brasileiros da faixa de Gaza. Por que o Netanyahu mantém os reféns? Essa é a dúvida, né, Chico? Ninguém está entendendo, primeiro, qual é o critério para a saída das pessoas de outra nacionalidade. Ninguém sabe. Já saíram mais de 300 americanos, já saíram 50 alemães, já saíram mais 50 franceses. Qual é o critério? Não existe critério. Então, hoje Oh, meu Deus do céu, os critérios são óbvios e basta você associar isso àqueles sem vergonhas que estão dizendo que, na verdade... E aí, a pergunta, quem é que causou essa prisão? Não foi Israel, e sim o Hamas. Se isso daqui é uma prisão feita pelo Hamas. Esqueçam Israel, vamos... Assim, é como se fosse o Hamas tivesse construído os muros, tivesse construído as torres, como se os soldados que vigiando as torres fossem do Hamas, e ainda tem a cara de pau de dizer, ele... E aquele apóstolo Rina lá do vídeo que eu estou editando agora, né? Em Gaza não tem turismo, mas na Cisjordânia tem. Dá pra entender. Então eu vi isso, eu vi a dificuldade que os palestinos têm. O palestino ele precisa ir no médico, ele tem que sair com uma espécie de visto para ser atendido, e ele tem 4 horas para voltar. E se não voltar na próxima, você vai ter menos tempo. Então não é uma coisa simples, é difícil. Mas não é também que é uma prisão a céu aberto, porque você pega, por exemplo, a faixa de Gaza, onde está o Hamas, e de lá saem 20 mil pessoas por dia para trabalhar em Israel e depois voltar. Em prisão também é assim, sabe? Quando você controla por fora água, luz, energia, todos os recursos que você passa e você mantém aquilo totalmente controlado, você permite a saída e a entrada de pessoas ocasionalmente. Mas o fato é que a pessoa tem a cara de pau de dizer que quem prende a população lá dentro é o Hamas. Então vamos dizer uma coisa, filho. Qual que é o critério de liberação das pessoas que estão na faixa de Gaza? Quais foram os primeiros a ser liberados? Norte-americanos, depois ingleses, depois franceses, depois alemães. Por quê? Porque Israel está liberando os países que são capachos, que são aliados deles. O Brasil é um país que tem feito críticas a Israel e não tem se colocado incondicionalmente na condição de escravo obediente. E são esses países que são totalmente alinhados, ainda que façam uma crítica ou outra, mas deixaram claro que apoiam completamente Israel, são esses países que estão tendo essa liberação mais antecipada. Aí você pega na cara desse patife que vem dizer isso, que é o Hamas que controla, e me explica como que por diabos o Hamas e que ia liberar primeiro os americanos, os ingleses, o pessoal da OTAN. Que sentido que faz isso? Israel não está liberando o pessoal do Brasil porque o Brasil não está subserviente a Israel. E pronto, é simples assim. É uma daquelas situações que prescinde de você ter que fazer uma análise histórica mais profunda, porque é auto-evidente, é uma questão de racionalidade pura e simples, que esse pessoal que defende essa pauta insana do sionismo, tem que jogar fora há muito tempo. Porque não pode ter insanidade maior do que apoiar um genocídio totalmente ensandecido, que qualquer racionalidade mínima sabe que vai piorar o problema a médio e longo prazo. Isso não vai eliminar o Hamas, e ainda que eliminasse o Hamas, vai surgir outras organizações muito mais violentas. Isso é auto-evidente, tem que ser louco para não perceber isso. E aí a pergunta, por que o Egito não abre essa fronteira? Por que o Egito manteve a fronteira fechada desde então? O objetivo aqui é mostrar o que é o Hamas. E esse é o problema dessa história toda, é o Hamas. Mas veja só, Egito não pode liberar a saída dos palestinos lá por um motivo muito simples, meu amigo. Ele tem um acordo com Israel. Um acordo que foi definido para conter aquele estrago lá da Guerra dos 6 Dias e que inclusive devolveu o Monte Sinai ao Egito. Ele não pode liberar a fronteira sem autorização de Israel. Tem que ter toda uma negociação, toda uma dificuldade que está sendo conseguida agora. Então muito cuidado com esse pessoal sem um pingo de decência, que fica distorcendo, corrompendo os fatos mais básicos, não só as evidências mais básicas, mas os fatos mais básicos da racionalidade para tentar empurrar suas pautas completamente insanas. Pelo amor de Deus, Israel não se preocupou em proteger nem os próprios reféns. O Hamas sequestrou um monte de gente com o objetivo de fazer troca de prisioneiros, porque tem milhares de palestinos, inclusive crianças, que são presos em Israel, às vezes por acusações completamente insignificantes. Mas Israel não quis nem saber, começou a bombardear na mesma hora, seguindo uma doutrina militar de que realmente não se negocia com terroristas. O que sim, tem um fundamento histórico.
De modo que observou-se que em algumas situações você ceder a determinadas negociações acaba piorando, né? Então é como se você sacrificasse mesmo aquelas pessoas que foram sequestradas às águas. Não estão se preocupando nem com os próprios reféns, vão se preocupar com cidadãos de outros países que não os apoiem, vão preocupar só com os que prestam apoio incondicional. Eu não estou nada otimista com essa situação. Os que foram liberados até agora são basicamente de aliados de Israel e eles vão deixar esse pessoal lá dentro e eu quero saber o que vai acontecer na hora que tiver uma tragédia lá e matar um monte de brasileiro, porque até agora nem para chamar o embaixador de Israel para bater um papo sério, o Lula fez. E é curioso, porque ele chamou o embaixador da Espanha, né, por causa do negócio de racismo lá no estádio de futebol, lá com o jogador fulaninho, não sei quem. Eu entendo que tem uma delicadeza na questão diplomática, que o Brasil está querendo evitar gerar esses atritos na tentativa de liberar esses prisioneiros. Eu entendo esse ponto de vista. Mas talvez fizesse mais sentido não fazer um discurso mais crítico. Mas o fato é que está totalmente evidente que Israel utiliza isso como uma forma de pressionar os países a cederem um apoio maior. E que aqueles países que não se submeterem totalmente, como já ficou evidente, não é que você não pode fazer assim uma abordagem mediana, né? Você não pode fazer um pingo de crítica, uma vírgula. Você tem que aceitar total e absolutamente, de forma absolutamente submissa, tudo que Israel faz. Você não pode dar um pio de reclamação, porque senão eles te retaliam dessas formas covardes e insidiosas. Isso ainda vai dar problema. Por fim, fica aqui com a fala da minha participação no ato pró-Palestina que ocorreu aqui em Brasília, que infelizmente foram poucas pessoas, né? Acho que eu fiquei até um pouco decepcionado com a proporção, mas foi um ato animado. Eu tive a oportunidade de falar no carro de som. Infelizmente o áudio ficou muito ruim. Eu tive que fazer uma legendagem. O rapaz que gravou para mim, gravou na vertical e cortou um pedacinho do começo. Tem que fazer uma pequena edição para tornar o vídeo assim mais palatável. E para piorar, você tinha que estar presente lá no momento que fosse chamado e imediatamente. E eu não consegui encontrar água, estava sem água, estava morrendo de sede, a garganta travando. Eles não controlaram o tempo, eu podia ter falado quanto eu quisesse, mas eu não aguentei porque eu estava engasgando, eu estava com medo assim, de não conseguir mais. Aí eu acabei interrompendo antes do que eu gostaria. Não só o Sindicato de Tratamento de Água do Distrito Federal, mas também organizações que já estiveram junto com a autoridade palestina, combatendo aquela iniciativa insidiosa do governo Bolsonaro de transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém. Nós também já estivemos na UNB, promovendo uma palestra com a embaixada da Síria. E o que eu quero dizer para vocês aqui é um desenvolvimento de ótimas falas que foram feitas há pouco tempo, para mostrar que o nosso inimigo não é um povo, o nosso inimigo é sempre uma mentalidade, é uma ideologia, e no caso a ideologia sionista. E entendam, a maioria dos judeus não são sionistas e a maioria dos sionistas não são judeus. O Ilan Pappé é um autor que já foi do exército israelense, depois saiu e denuncia as atrocidades. Ele definiu o sionismo da seguinte forma: é assim, ó, nós não acreditamos em Deus, mas Ele nos deu a Palestina. E é assim que o sionismo pensa. O sionismo não acredita na Bíblia, mas ele usa a Bíblia como uma forma de legitimar sua campanha de massacre, porque ele interpreta uma parte onde o povo israelita teria massacrado populações para invadir seus territórios e utiliza isso para dizer que o povo atual, Israel, tem o direito de fazer a mesma coisa. E nós temos que ter muito claro. Nos Estados Unidos, há pouco tempo, os Estados Unidos é um país que tem quase tanto judeu quanto Israel. Muitos judeus foram presos por protestar contra esses crimes. E nós temos que entender que a maioria dos sionistas hoje, infelizmente, são cristãos, ou melhor dizendo, são pseudo-cristãos. Porque o sionismo, muito esperto, servindo aos interesses do imperialismo, servindo ao interesse econômico de elites, o sionismo também cooptou parte do Brasil e dos Estados Unidos por meio do neopentecostalismo. Ele se infiltrou numa mentalidade, distorceu a perspectiva cristã para transformá-la numa espécie de pseudo-judaísmo. E é por isso que Bolsonaro estende bandeira de Israel. O neopentecostalismo é uma pseudo-religião cristã que trocou a doutrina da graça pela doutrina do enriquecimento, pela teologia da prosperidade. São eles que dizem que você tem que ficar rico. Pessoas como Edir Macedo, que constrói templo de Salomão, que usa a casa de Davi, que usa uma kippá, que usa aqueles candelabros de esse pessoal não tem nada de cristão, eles são falsos cristãos, eles são vendilhões do templo. E eles
São eles, basicamente, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, são esses neopentecostais, esses neocons, que são a maioria dos sionistas, e é por isso que os Estados Unidos estão o tempo todo com Israel, movimentado por essa elite de neocons extremamente criminosos e sórdidos. E veja só, a luta sempre vai ser do povo trabalhador, do povo que tem que trabalhar todos os dias para sustentar suas famílias, contra uma elite que pode se dar o luxo de viver apenas dos seus capitais. E Israel hoje é a ponta de lança do imperialismo para garantir os interesses econômicos que uma elite plutocrática tem no Oriente Médio. É um posto avançado para atacar os postos de petróleo do Oriente Médio. Entendam, sempre são negócios. Eles utilizam massas de ignorantes para fazer o serviço sujo para eles. Mas o interesse deles é sempre econômico. Eles não dão a mínima para a vida humana. Eles tiveram que massacrar 10, 20, 30 mil pessoas. Eles vão fazer para ficar mais ricos. Nós estamos hoje diante de um genocídio televisionado pelo planeta inteiro. E não tenham dúvida que daqui a pouco tempo, alguns anos, não ter sido contado esse genocídio vai ser motivo de vergonha. Vai ser tão vexaminoso quanto hoje é você não ser contrário ao Holocausto. E nós temos que entender que, ao mesmo tempo que nós temos que apoiar o povo palestino, nós temos que combater o sionismo dentro do Brasil. E a maior força sionista do Brasil hoje é o bolsonarismo. Portanto, gente, um vivo para o povo palestino, um abaixo ao sionismo, um abaixo ao neopentecostalismo e ao bolsonarismo. Pelo sucesso da luta de todos os povos oprimidos, a começar pelo povo palestino, mas em todo lugar do mundo, contra os interesses nefastos de uma elite econômica que não dá a mínima para a vida humana. Obrigado pela atenção. Obrigado, companheiro. Adendo, acabei de ver uma série de manchetes dizendo que prenderam um grupo de terroristas ligados ao Hezbollah que pretendiam fazer atentados no Brasil. Não preciso olhar, isso é mentira, não faz o menor sentido. E basicamente isso, eu estou de olho nesse assunto, não consigo parar de prestar atenção nessa temática, porque ela é absolutamente relevante e vai voltar recorrentemente aqui neste canal. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 8 de novembro de 2023, muito obrigado por sua atenção.